Boa tarde a todos. Em nome do Museu Medeiros de Almeida, gostaria apenas de vos dar todas as boas-vindas. Para quem talvez não conheça tão bem a nossa casa, o nosso museu e também a figura do nosso fundador e colecionador, o Sr. Medeiros de Almeida era absolutamente fascinado por tecnologia, por máquinas e, sobretudo, por relógios. E, portanto, eu gosto muito de pensar que ele ficaria muito feliz de estarmos aqui hoje reunidos para falar destes temas. Gostaria também de agradecer ao Nuno, ao Bruno e ao IPR por trazer aqui à nossa casa mais uma roda e ao Miguel Lino também por vir partilhar connosco os seus conhecimentos. E sem mais delongas, vamos então começar. Obrigado. Então, bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos ter uma conferência que nos vai explicar finalmente como é que o tempo surge nos nossos telemóveis, nos nossos computadores e nos relógios que estão conectados a relógios atómicos. Vamos ter aqui connosco Miguel Lino. Eu conheci o Miguel Lino porque andava a pesquisar na internet trabalhos científicos sobre relojoaria em Portugal e o dele foi um dos únicos que apareceu. Ele fez uma dissertação de mestrado na Universidade de Coimbra que se chamava Relógio com turbilhão axial de força constante, que é uma coisa rara nas universidades portuguesas. Não há, assim, acho eu, outra dissertação sequer sobre um turbilhão, muito menos com esta especificidade toda. Vale a pena ver, conseguem encontrar, talvez, algumas partes, porque nem todas conseguem ser vistas, desta dissertação no site do IPR, se forem a aprender, e depois biblioteca, ou então se escreverem simplesmente Miguel Lino na pesquisa, deve aparecer logo. O Miguel trabalhou na European Synchrotron, na OGMA, que é relativamente conhecida de todos, tem diversas publicações científicas e trabalha atualmente no CERN. Por coincidência, nós vamos ter esta conferência sobre tempo atómico e vamos ter que vai ter como protagonista o Miguel, que trabalha no CERN, e vamos ter uma outra conferência também sobre o CERN, mas sobre o turbilhão CERN da questão. É outro tipo de CERN. Mas, por coincidência, tem esta relação as duas. O CERN, este que estou a falar agora, que fica em Génebra, que é um acelerador de partículas. Para quem não sabe exatamente o que é, eu também não sei exatamente o que é, mas vou tentar explicar. É uma espécie de carrossel onde as partículas andam a alta velocidade e chocam umas contra as outras. É mais uma espécie de carrinhos de choque, de 27 km. Estão a ver carrinhos de choque de 27 km a alta velocidade e batem de frente. Tudo para perceber como é que o universo surgiu, não é? É basicamente isso que eles lá fazem. O Miguel trabalha lá, então, que é possivelmente um dos sítios onde se gasta eletricidade suficiente para abastecer Genebra também. Não são poupadinhos. Pronto, hoje vamos falar então de relógios atómicos. Já agora, nós vamos ter um conjunto de conferências e de feiras, de salões de relojoaria e de workshops. Eu vou enumerá-los todos. Estamos a montar uma espécie de salões do tempo. Temos o tempo passado, que calculo que muita gente já conheça, onde se faz uma feira de relógios vintage. E vamos agora ter pela primeira vez, todos os anos, nos dias 10 do 10, porque os relógios, quando são fotografados, são sempre fotografados às 10h10, e esse dia 10 do 10, por causa dessa razão, vai passar a ser o Dia Mundial do Relógio. Então, no Dia Mundial do Relógio, nós vamos sempre organizar o tempo futuro e vamos associar-nos às comemorações mundiais do Dia Mundial do Relógio. Neste tempo futuro, este tempo futuro vai ser um salão de relojoaria dedicado a quem está a programar relógios, a quem está a projetar relógios para o futuro, ou seja, a micromarcas portuguesas e a relojoeiros independentes portugueses que existem, mas tem que se fazer o grande esforço para acreditar que são realmente relojoeiros independentes portugueses. Estão ainda a começar. Estão com boas perspectivas, estão com boas intenções e vamos conhecê-los todos. São cerca de 10. Podem vir cá, vai ser aqui, dia 10 dos 10, das 2 às 10. É uma sexta-feira. Vamos ter também a outra roda sobre o CERN, que se chamará Turbilhão, o CERN da Questão, que vai ser dia 23 de outubro. O ponto, o mestre americano, ponto, ajudou. 23 de outubro. E vamos falar das vantagens e desvantagens do turbilhão.
do cerne da questão do turbilhão, que é muitas vezes discutido. Pronto, agora vamos perceber realmente qual é que é o cerne da questão do turbilhão. Temos algumas formações abertas, temos o Alfetes de Tempo, que é o nosso curso de 12 meses. Todas essas conferências vocês podem saber mais sobre elas naquela mesa que está ali atrás. Tem uns códigos QR, basta apontar o telefone e perceberem o que se passa lá. Mas, de qualquer forma, temos um curso a abrir no Porto, outro em Lisboa, um curso de regulagem, outro curso que se chama Construa o seu próprio relógio. E dia 11 de outubro vamos iniciar um curso de relojaria grossa, para quem gosta dos relógios grandes. Muito obrigado ao Museu Medeiros de Almeida por nos receber mais uma vez. À Joana Correia e à Maria Maier, que foram muito simpáticas na organização desta conferência e todas as outras. E um especial agradecimento para os alunos da Turma L, que tinham aulas hoje e mudaram a aula de propósito para poderem estar aqui presentes, o que foi muito simpático. E a todos os que contribuíram para a realização desta conferência, das inscrições com pequenas contribuições. Pronto, vamos começar então com o Miguel. Okay. Muito obrigado, Nuno, obrigado ao IPR e obrigado ao Museu. Vou falar-vos de relógios atómicos, como o Nuno disse. Vai ser, no entanto, muito breve, mais ou menos 1 hora. Introdução aos relógios atómicos, isto porque os relógios atómicos são um tema extenso, existe muita coisa para falar sobre relógios atómicos. No entanto, eu tentei comprimir da melhor maneira, de maneira a que todos possamos entender o que é um relógio atómico, como funciona e quão importante é um relógio atómico para nós, para os dias de hoje. E é importante este ponto, como é que se coordenam 8,2 mil milhões de pessoas diárias, o que é um relógio atómico, para começar, e o que é um átomo. Desta maneira conseguimos perceber o que está, quais são os fundamentos, as bases do que é um relógio atómico, como funciona. Depois temos uma sessão de questões, de maneira a que também não seja sempre, não haja muita informação, porque é muita informação e alguma é bastante complexo. Por isso vamos fazer sempre relógios atómicos, das precisões dos relógios atómicos, para que é que servem, e da globalização do tempo, do Universal Coordinated Time. E depois a parte 3, vamos então ao cerne da questão, que é como funciona um relógio atómico. Questões no fim, se ainda houver. Okay? Bom, vamos começar com as bases. Esta foto é uma foto muito interessante, eu gostei, não sei se é visível de todos os lados da sala, mas isto é um átomo. É um átomo que é visível a um olho nenhum. É um átomo de estrôncio que está num instrumento que se chama Ion Trap, e conseguimos ver o átomo a um olho nu. Portanto, achei muito interessante que nem sempre os átomos são uma coisa que não se consegue ver. Aqui consegue-se ver, mas vamos começar o que é um relógio atómico. Bom, um relógio atómico é um instrumento que utiliza átomos para medir o tempo, da mesma maneira que um relógio mecânico utiliza uma roda de balanço e uma espiral para medir o tempo. Por isso é uma definição simples, mas há muita coisa para desconstruir aqui. Vamos começar com o tempo. E o tempo, o que é um conceito do tempo? Se começarmos a ver, o tempo é uma construção social, uma ilusão. Bom, isto não nos ajuda muito, vamos deixar isto para a filosofia. Talvez o que se lê no relógio, um bocadinho mais interessante, a progressão contínua de eventos aparentemente irreversível. Ok, já conseguimos fazer alguma coisa com isto, mas esta definição talvez seja mais tangível para nós e talvez aqui consigamos pegar em qualquer coisa. Portanto, período medido durante o qual um evento, processo ou condição existe ou evolui. E aqui o importante é o medido. Para medir o que é que seja, precisamos de unidades. Okay? Temos, para o tempo, temos os segundos, minutos, horas, dias, semanas, todos que conhecemos. Okay? E aqui o importante são os segundos. Para medir o que é que seja de forma sistemática, de forma precisa, precisamos de padrões. Okay? E existem, hoje em dia existem 7 padrões, existem mais, mas neste contexto e definidos pelo Sistema Internacional de Padronização, existem 7 padrões. Okay? E 7 padrões que todos conhecemos: o quilograma, o metro, a candela, o mol, o Kelvin, o ampere, e entre eles temos o segundo. O segundo
é definido pelo Sistema Internacional de Padronização como a frequência de transição hiperfina de um átomo de césio-133. E tem mais ou menos, e tem exatamente a frequência deste número, que eu vou generalizar um pouco, mas é uma frequência bastante precisa, como 9.19 GHz, porque eu não vou estar sempre a dizer este número, porque é um bocado comprido. E já vamos entender o que é que significa isto, frequência de transição hiperfina de um átomo de césio-133. Mas vou fazer um parênteses para olhar um bocadinho para o segundo e como é que o segundo surgiu. Okay? Vamos começar com a antiguidade. Portanto, a antiguidade, na altura da Mesopotâmia, dos babilónios, definiram o segundo como um conceito geométrico, uma divisão do círculo, baseada no sistema sexagesimal, e que é um conceito que era puramente matemático. Existia para medir, para medir os corpos celestes, para seguir os corpos celestes. E depois, então, em 1657, é que pela primeira vez se consegue medir o segundo. E o segundo é medido através do relógio de pêndulo por Christian Huygens, que introduziu o relógio de pêndulo. Mas o segundo é definido formalmente pela primeira vez em 1874. Isto é mais ou menos à volta desta data, não existe bem uma precisão de quando é que isto foi realmente definido, mas à volta de 1874, pela British Astronomical Association, e utilizou uma definição astronómica, definiu o segundo como uma fração do dia médio solar, que é uma fração da rotação da Terra. Okay? E esta definição, embora seja uma definição que fosse aceita, não era uma definição que era aceita por toda a gente, ou globalmente. Mas foi a primeira definição do segundo. Em 1927 apareceu o relógio de quartzo e em 1960, então, o segundo foi definido pelo Sistema Internacional de Padronização como uma fração de um ano específico. Okay, a data aqui não interessa, é uma data esquisita, mas foi assim que ele foi definido. E definido por uma data específica, porque a fração do dia médio solar, o dia médio solar, a rotação da Terra, não é uma coisa constante. A rotação da Terra varia, e varia até bastante. Portanto, foi definido por um ano específico, que foi o ano tropical desta data esquisita. A primeira definição atómica vem então entre 1967 e 1968, onde o Sistema Internacional de Padronização definiu o segundo como o conhecemos, a transição hiperfina do estado fundamental de um átomo de césio-133, e em 2018 recebeu um upgrade, que é o estado fundamental não perturbado de um átomo de césio-133. Mais uma vez, já vamos ver o que é que isto significa. Mas o que é que define um padrão? Isto é muito importante. Bom, um padrão neste contexto tem de ser universal, tem de ser reproduzível, invariante e preciso. E se repararem, tem de ser acordado internacionalmente, isto é muito importante, e se repararem que o pêndulo e o quartzo nunca foram tidos como padrão. Portanto, tivemos tempo astronómico, que foi um padrão, na altura que o Sistema Internacional definiu como padrão, e depois passámos diretamente para o átomo e o pêndulo e o quartzo nunca foram realmente o padrão. Portanto, o pêndulo para os relógios mecânicos, por exemplo, referência é o pêndulo, os relógios de quartzo é o quartzo. Isto porque temos perturbações, e estas perturbações são muito importantes para definir um padrão, porque têm de ser minimizadas o mais possível. Mesmo o átomo tem perturbações, mas em comparação com as outras referências, são perturbações muito menos importantes. Okay? Então isto foi definido na 13e Conferência Internacional de Poids et Mesures, General de Poids et Mesures, e em 1967, e foi aqui que então temos a definição de hoje em dia do segundo. Ok, vamos então começar a construir o que é isto, a frequência de transição do átomo de césio-133. Bom, começamos com um átomo. O átomo é a unidade elementar que mantém a propriedade de um elemento. Okay? E vamos olhar para o átomo. O átomo é constituído por
núcleo. O núcleo é constituído por prótons e neutrões. E depois, à volta dos prótons e neutrões, temos uma nuvem eletrónica. É esta nuvem eletrónica, e os prótons e neutrões variam, o número deles varia. E, à medida que eles variam, definem diferentes elementos. E estes elementos estão catalogados no que nós conhecemos hoje em dia como a tabela periódica. Todos os elementos que existem, ou pelo menos aqueles que conhecemos, estão na tabela periódica. Por exemplo, um átomo de hidrogênio tem um próton, tem um próton e um elétron a orbitar o próton. Depois temos o sódio, por exemplo, que tem um número atómico de 11, ou seja, tem 11 prótons e 11 eletrões. E depois temos o nosso césio. O nosso césio tem um número atómico de 55, tem 55 prótons e 55 eletrões. Existem variações dentro disto, mas vamos ficar por aqui, por enquanto. Então vamos passar às transições eletrónicas. Ok, já sabemos o que é um átomo, mas temos de perceber o que é a transição hiperfina. Começamos com as transições eletrónicas e aqui vamos olhar para o modelo de Bohr. Não é um modelo que hoje em dia é tido como um modelo principal para o estudo do átomo, mas é um modelo que demonstra de uma maneira muito mais simplificada como é que funciona o átomo. Temos na mesma o núcleo, com prótons e neutrões, e temos as órbitas eletrónicas, onde orbitam os eletrões. E neste modelo sabemos que os eletrões ocupam níveis de energia, começam a ocupar os níveis de energia a partir do nível 1 e depois por aí adiante, nível 2, nível 3. E no estado fundamental, estes eletrões ocupam sempre as órbitas interiores e quando não estão energizados. No entanto, um elétron pode absorver ou receber energia. Quando um elétron absorve ou recebe energia, emite ou absorve uma energia, e a energia é igual ou proporcional a uma frequência. E é proporcional a uma frequência vezes, ou igual a uma frequência vezes a constante de Planck. A constante de Planck é basicamente uma constante que faz a correlação entre a energia e a frequência. Bem? E quando existe esta transição eletrónica, quando o elétron salta de um nível para o outro, porque recebe energia ou perde energia, então emite uma frequência, e é esta frequência que é a frequência que é utilizada nos relógios atómicos. Mas ainda não sabemos o que é a transição hiperfina. Mas a transição hiperfina é exatamente o que eu venho de explicar, mas uma transição muito mais subtil do elétron. Existem vários níveis de transição, os níveis principais para os níveis de transição eletrónica, e depois temos os níveis hiperfinos, que são transições que estão entre os níveis principais, basicamente. E estas transições são transições que acontecem com mecanismos diferentes, mas são transições que recebem ou que acontecem com a recepção ou perda de energia também. E por isso, aqui é importante saber que a transição hiperfina é uma transição eletrónica, mas é uma transição muito mais estável e muito menos suscetíveis a distúrbios externos. Porque, como vimos antes, perturbações são muito importantes na definição de ou a falta delas, na definição de uma referência ou de um padrão. Okay, agora olhamos para o Césio 133. Porquê o Césio 133? Bom, a energia de transição eletrónica para cada átomo não é igual. Diferentes átomos têm diferentes transições eletrónicas e podemos ver aqui, por exemplo, isto aqui são espectroscopia de diferentes, o espectro de diferentes elementos químicos. Temos o hélio, temos o oxigênio, temos o néon, e conseguimos ver que existem diferentes níveis, que podemos traduzir isto como os diferentes níveis de transições eletrónicas que temos dentro do átomo. E vemos que temos diferentes transições que dependem do número de prótons ou da repulsão elétron-elétron. Diferentes elementos têm diferentes números de prótons. Okay? Para ser usado como referência, um átomo ou um isótopo, porque neste caso estamos a falar do Césio 133, é na realidade um isótopo, o átomo tem que ter níveis de energia definidos, uma transição específica e mesurável,
insensibilidade a influências externas, uma transição de alta frequência e tem de ter uma estabilidade a longo termo. Portanto, não podem ser átomos que decaiam ou têm de ser átomos estáveis com transições que se consigam medir e têm de ser transições específicas e verdadeiramente definidas. E neste caso, o átomo de césio possui todas estas características. Portanto, é um átomo que tem uma frequência elevada, que também é muito importante para a cronometria. Todos sabemos que, normalmente, e já vamos também olhar um bocadinho para a precisão, que frequências mais elevadas significam também maiores precisões. E aqui podemos ver, então, a transição hiperfina, no diagrama de transição do césio 133, a transição hiperfina do nosso valor 9.19 GHz para um átomo de césio. Outros átomos são utilizados para os relógios atómicos. Aqui vamos nos focar num átomo de césio 133, mas existem outros que são utilizados, como o rubídio, o hidrogênio, o alumínio, o cálcio, a amónia, entre outros. Bom, chegamos ao final da parte 1, vamos resumir o que é um átomo. Um átomo é uma unidade elementar que mantém a propriedade de um elemento, possui eletrões em órbitas definidas em torno do núcleo e existem transições eletrónicas nestas órbitas. E quando elas transitam, para transitarem, têm de receber ou perder energia, que é proporcional a uma frequência. E um relógio atómico, então, é um relógio que utiliza estas transições para medir o tempo, que utiliza estas frequências. Certos tipos de relógios atómicos utilizam césio 133 para definir o tempo, ou seja, o segundo. Questões? Sim. Sim. O que é que sentiu a necessidade de ir evoluindo na definição do segundo? Ok. Já tenho um slide para isso. Já lá vamos. Mas, sim. Existe uma necessidade que está intrinsecamente ligada à evolução do homem. Mas já lá vamos chegar ligada à evolução do homem. Como o homem evoluiu, como o homem olha para a sua existência, da maneira como se organiza, a maneira como se sincroniza, e existe esta necessidade. Mas já lá vamos chegar e existe uma slide. Ok. Então, se temos as bases compreendidas, podemos avançar para o próximo capítulo. A segunda parte é precisão e uso de um relógio atómico. Tipos de relógios atómicos. Existem muitos. Eu fiz uma catalogação de relógios atómicos, não levem isto como regra. Eu não vi nenhuma catalogização, peço desculpa, de relógios atómicos, portanto, mas esta conseguimos compreender mais ou menos como funciona. Tá. Dentro dos relógios atómicos temos relógios de micro-ondas e relógios ópticos. E dentro dos micro-ondas, e aqui eu guardei as definições em inglês, as definições originais, porque dizer que um relógio é de fonte ou de célula de vapor, podemos dizer, mas portanto, existem relógios atómicos micro-ondas de Fountain, Maser, Beam ou Vapor Cell, e depois existem relógios ópticos, que é Lattice ou Trapped Ion. E são diferentes técnicas de obter estas frequências de transição do átomo e de as medir. E aqui é importante é perceber qual é a diferença entre os relógios atómicos de micro-ondas e os relógios atómicos ópticos. E aqui olhamos para o espectro de frequências que existem as frequências de rádio até as frequências de raio-grama, são as frequências mais energéticas, e olhamos para os relógios atómicos de micro-ondas e utilizam átomos ou transições de frequência na ordem das micro-ondas, na ordem dos gigahertz.
E aí encontramos os átomos que falámos, do rubídio, do césio ou do hidrogênio, e depois temos os relógios ópticos que funcionam na parte do espectro visível, no espectro que todos nós vemos, e temos átomos como o alumínio, como o rubídio, e existe neste momento em desenvolvimento o que se chamam os relógios nucleares, que são relógios que estão a olhar não só para o átomo como um todo, mas vão olhar para transições que existem dentro do núcleo. Aqui é só mais a título informativo, mas uma informação interessante que existem em desenvolvimento este tipo de relógios que vão funcionar a energias a frequências de transição muito mais elevadas e, portanto, os relógios, em princípio, serão muito mais precisos. Com o que é que se parecem os relógios atómicos? Se olharmos para um relógio de Fountain, parece mais ou menos com isto. São relógios extremamente precisos, são relógios que têm, aqui podemos ver que tem um escudo magnético que evita que existem perturbações magnéticas do átomo, e depois funcionam em vácuo, alguns funcionam com criogenia, temperaturas extremamente baixas, ou utilizam métodos de arrefecimento dos átomos, que ok, não vamos entrar aqui, mas depois existem os relógios de micro-ondas Mason. São relógios que normalmente funcionam a hidrogênio, que são utilizados como referências a curto prazo. São relógios muito precisos, mas a curto prazo. E que, por exemplo, aqui temos um relógio atómico, mais ou menos do tamanho de uma caixa, ou deste projetor, que são utilizados nos satélites, por exemplo. Depois temos os relógios BIM, são os relógios atómicos digamos, mais comerciais, e que existem neste formato e em muitos outros formatos, mas neste formato é o mais, diria que o mais corrente, e que são comercializados por várias empresas. Aqui, por exemplo, temos um da HP, que foi feito nos anos 60 ou 70, mas são muito mais compactos que, por exemplo, relógios muito mais precisos como o de Fountain ou o Mason, mas, portanto, são também menos precisos. Depois temos o Vapor Cell. Vapor Cell são relógios atómicos do tamanho que utilizam uma técnica de Vapor Cell, que são relógios atómicos do tamanho de chips, que são utilizados em toda a parte, com muito menos precisão que relógios atómicos, por exemplo, da Fountain, mas são relógios que são muito mais portáteis, podem ser usados em diversas aplicações. Depois olhamos para os ópticos. Os ópticos são relógios atómicos que são principalmente utilizados ainda em laboratórios, embora já haja uma transição de alguns dos relógios, por exemplo, Vapor Cell para esta categoria, mas são ainda muito utilizados que são em laboratório. E, portanto, têm estas estruturas muito mais complexas, utilizam lasers para fazer a energização dos átomos. E depois temos então os relógios em desenvolvimento, que então aí são muito mais experimentais e são mesmo só em laboratório ou em centros de pesquisa e desenvolvimento. Ok, vamos olhar para a precisão. E então qual é a precisão de um relógio atómico? Aqui juntei um pouco todas as tecnologias que temos, ou pelo menos as mais correntes que temos para medir o tempo, os mais modernos, vamos dizer assim. Temos os relógios mecânicos, temos os relógios eletromecânicos, quartzo e átomo. Mais uma vez, isto foi uma categorização que eu fiz. Podemos discutir se um eletromecânico é mecânico ou não mecânico, mas vamos assumir assim. E olhamos para os relógios mecânicos e eletromecânicos e vemos que a precisão está na ordem dos segundos por dia. Depois, se olhamos para os relógios de quartzo, temos uma precisão à volta de 10 segundos por ano, entre 10 e 1 segundo por ano, portanto já olhamos mais para segundos por ano. E então vamos olhar para os relógios atómicos, e os relógios atómicos têm perda ou ganha de 1 segundo por cada 317 milhões de anos, nisto no caso dos relógios de micro-ondas da Fountain. E para os relógios ópticos, então já se tornam bilhões de anos, e aqui
É muito interessante este fato, que a unidade do universo, como sabemos hoje, é 13,8 bilhões de anos, ou seja, um relógio atómico óptico é mais preciso que o universo. Mas nesta tabela vemos que há aqui uma coisa interessante, nem sempre maiores frequências é igual a maiores precisões. Por exemplo, vemos que o pêndulo de Erwin Settler, que faz pêndulos extremamente precisos, funciona com frequências baixas, mas tem precisões elevadas, ou por exemplo o Short Synchronon, um relógio eletromecânico, que também tem frequências baixas, mas precisões muito elevadas. E porquê? Bom, a precisão não depende só da frequência. Sabemos que a frequência, quanto mais elevada, mais preciso é o relógio, faz sentido, mas depende também das instabilidades ou da estabilidade do relógio. E dentro das instabilidades, para os mecânicos quarto-atómicos, temos diferentes fatores que influenciam. Para os mecânicos temos a temperatura, gravidade, fricção, os impactos à construção. No quartzo temos a temperatura e envelhecimento, a capacitância ou a energia de energização do quartzo. Atómicos, efeitos relativísticos, magnetismo e envelhecimento. Se pegarmos, por exemplo, num relógio mecânico, vemos que se utilizarmos um modelo determinístico, olha para a temperatura, a gravidade, a fricção, vemos que a frequência, quanto maior for a frequência, mais elevada vai ser a precisão, e quanto maior forem as instabilidades, que é dada por esta frequência, se considerarmos temperatura, gravidade, amplitude, resistências, etc., vamos ter a precisão que vai diminuir. Aqui é importante perceber que não só é importante os efeitos determinísticos, como a temperatura, a gravidade e a fricção, mas também é importante os erros estocásticos, que são os erros aleatórios, que aqui têm de ser definidos como modelos probabilísticos, como os impactos da construção. Isto é importante ter em conta, não só nos relógios mecânicos de quarto, mas também nos relógios atómicos, e é parte importante na precisão e porque é que a precisão não é igual, ou não é sempre maior se a frequência for maior. Mas porque é que isto tudo interessa? Bom, e aqui vem a questão que fizeram, sim. Porque é que a precisão importa e porque é que isto tudo importa, porque é que temos de definir o segundo, porque é que, bom, a medição precisa do tempo, está estritamente ligada à necessidade do homem de se organizar, de se sincronizar e entender também o universo que nos rodeia. E se olharmos para a história da precisão ao longo dos anos, ao longo das eras, vemos que no tempo dos egípcios as precisões com os relógios solares é à volta de 1 hora, mas também isto para gerir a agricultura, a religião, o dia-a-dia, não era assim tão importante ter precisões muito maiores, mas com o final da Idade Média começam então a aparecer necessidades na ciência e com o desenvolvimento dos relógios mecânicos começa então a haver começam então a haver precisões maiores, precisões que são acima de 15 minutos por dia. E em 1657, como falámos já anteriormente, começamos a ver então os relógios de pêndulo, primeiro por Christian Huygens, que começam a dar outras possibilidades ao homem de começar a sair, a descobrir o nosso planeta, começar a descobrir outros caminhos na ciência. E aqui juntei o cronómetro de H4 de John Harrison, como não podia deixar de ser, porque foi um dos que permitiu então essa navegação com precisões importantes. Depois temos o relógio de quartzo, aí com a Revolução Industrial tornou-se verdadeiramente importante sincronizar transportes, a ciência, navegação e comunicação, em que as precisões começaram-se a aproximar agora dos segundos por ano, e depois os relógios atómicos com a globalização do tempo também com o desenvolvimento da ciência, com a exploração do espaço, também com a descoberta do átomo, com o desenvolvimento da física quântica, então com precisões de mais ou menos 1 segundo por cada 9 milhões de anos, neste caso não o relógio que está ali representado, mas um relógio de 1955.
porque este relógio na altura as precisões ainda eram muito baixas. Bom, em comparação, eram bem melhores do que o que havia em quartzo. Ok, então para que é que servem os relógios atómicos? Já vimos que servem para definir o tempo, para definir o segundo, mas também, se repararmos, não só definem o segundo, mas indiretamente definem o metro e o quilograma. Porquê? Porque o metro mede-se, a referência é a velocidade da luz, e a velocidade da luz vem em metros por segundo, e o quilograma vem em joules por segundo. E então vemos que o segundo está presente até noutras unidades, não só verdadeiramente no segundo, mas indiretamente também, também ajuda a definir outras unidades. Em título de curiosidade, antigamente, antes de ser definida, acho que não foi assim há tanto tempo, como 2017 ou 2018, utilizava-se um peso que estava guardado num cofre em Paris para definir o quilograma. Obviamente não é reproduzível, não é... portanto, tudo o que vimos que define um padrão, isto não é, mas era o que havia. Portanto, hoje em dia utiliza-se a constante de Planck. Também serve para navegação. Navegação toda a gente usa todos os dias, ou quase todos os dias, sistemas de navegação, nos nossos telemóveis, no nosso carro. E aqui os relógios atómicos que estão, na verdade, nos satélites. Os satélites são equipados com relógios atómicos. É o que permite ter precisões que permitam a navegação de todos os dias. E aqui vimos que, por exemplo, um erro de um segundo é equivalente a qualquer coisa como os 300 mil km, mais valia estarmos na Lua, porque é a distância daqui à Lua. Portanto, aqui começamos a compreender verdadeiramente o quão importante é a precisão num relógio atómico e quão importante é a precisão para nós do tempo e de ter um bom instrumento que começa níveis de precisão importantes. Por exemplo, se olharmos para o quartzo, temos erros na ordem dos 3 mil metros, 3 km, e então os relógios atómicos já começam a ter precisões que nos permitem fazer todas as atividades que fazemos com sistemas de navegação. Se olharmos para telecomunicações, também são extremamente importantes para tudo o que é telecomunicações, transações, pesquisa científica, média, segurança digital. Porquê? Porque a informação viaja de uns sítios para os outros e é importante que essa informação seja referenciada. E para isso utiliza-se o Network Time Protocol, que utiliza o Coordinator das operações para coordenar todas as timestamps. Timestamps são utilizados cada vez que fazemos uma transação, temos de ter uma referência de quando essa transação foi efetuada, por exemplo, ou para segurança digital, ou quando se envia um e-mail, ou outras atividades. Portanto, também é extremamente importante para tudo o que é comunicações. Segurança interna e externa. Independência de um país é importante e os relógios atómicos são importantes para a independência de um país, uma vez que temos o Universal Coordinated Time, que é uma colaboração de vários países, mas se por alguma razão, e esperemos que não, se o Universal Coordinated Time falhar, é importante que um país tenha a independência. Então existem padrões, frequências primárias que podem ser utilizadas para definir, para ter então uma referência interna a um país, para manter a continuidade de encriptação, telecomunicações, coordenação de operações militares, segurança digital, posicionamento global, segurança de base de dados e estabilidade de redes elétricas. Portanto, é verdadeiramente importante para a segurança de um país, os relógios atómicos também. Manufatura e automação, tudo o que tem a ver com a automação de máquinas numa linha de montagem, comunicação dentro das indústrias e fora das indústrias, e na ciência, nos estudos dos domínios da física fundamental, relatividade, onde as gravitacionais ou radioastronomia, os relógios atómicos têm um papel fundamental.
A globalização do tempo fez em 1975, através do Coordinated Universal Time, e que junta dois tempos principais. É o tempo, junta em primeiro o tempo atómico internacional, portanto, Universal Coordinated Time, tempo atómico internacional e outro. E o tempo atómico internacional é gerido por 80 países, por mais de 80 países, 85 laboratórios e com mais de 450 relógios atómicos. Todos os meses, cada um destes laboratórios envia as medidas destes relógios atómicos, depois existem um conjunto de equações que são utilizadas para normalizar o valor de todos os relógios atómicos, e então temos a nossa referência para o Universal Time Coordinated. E depois temos o tempo universal. O tempo universal é um bocadinho mais abstrato, tem a ver, é baseado na escala da rotação da Terra e tem a ver com a nossa percepção do tempo e como nós vemos o dia da noite e como... portanto, isto está-se a tentar agora descartar um pouco, mas por enquanto ainda é utilizado na definição do Coordinated Universal Time, o tempo universal. E o tempo universal é definido pela International Earth Rotation and Reference System Service, que define quando é que nós temos de juntar ou reduzir um segundo, ou à volta de um segundo, ao Universal Time Coordinated. Desde 1975 temos mais ou menos 37 segundos neste Universal Coordinated Time. E isto é definido por um boletim que o Sr. Christian Bissois envia, que diz que a partir de agora o tempo Universal Time Coordinated tem menos 37 ou 38 segundos. Isso é um trabalho interessante. Bom, vamos resumir a segunda parte. Vamos olhar para a precisão dos relógios atómicos. Os relógios atómicos são instrumentos de medida de tempo mais preciso disponível atualmente. Existem dois grupos, os de micro-ondas e os ópticos. Diferentes tecnologias são utilizadas para diferentes fins. Vimos várias tecnologias que estão em órbita, mas também a sua precisão varia. O posicionamento global são particularmente importantes porque são extremamente precisos, são tão precisos, são tão sensíveis a essas variações. Existem fatores de correção que são utilizados e quando se faz a precisão não depende só da frequência, mas também das instalações, da estabilidade do instrumento, como até isso é tido em conta. Nos relógios ópticos está-se a começar a fazer as coisas de maneira um bocadinho diferente e temos o Coordinated Universal Time que, em vez de ser transmitido através de telecomunicação, todos estes valores são transmitidos. E é uma verdadeira colaboração internacional, muito mais rápida. Existem 80 países com mais estas diferenças, por isso é que os relógios ópticos são tão interessantes para definir, começar a definir o segundo, em vez dos relógios de micro-ondas. Bom, ainda estamos um bocadinho longe, mas chegamos ao fim da segunda parte. Se bem entendi, a comunidade científica está a ir nesta direção nos relógios ópticos e, se não estou em erro, o tempo atómico é influência, não estou em erro, foi na América, já se fez um teste de relógios atómicos ópticos e da transmissão e da correlação entre vários relógios ópticos para tirar então esta referência que é obviamente muito mais precisa do que se tem hoje. Mas sim, para responder à sua pergunta, existem efeitos, mas eles são tidos em conta. Sim. Como é que se controla, como é que se sabe que o relógio atómico está certo? Isto é, nós todos temos um relógio mecânico no cronocomputador, sabemos que o cronocomputador diz que tem mais 5, menos 5, mais 10, menos 10. Existe algum equipamento que permita medir ou controlar os relógios atómicos? Como é que se controla uma referência? Bom, neste momento a nossa referência é o relógio atómico, por isso nós definimos a referência a partir da frequência de transição. E esta frequência de transição, que é uma frequência que é extremamente precisa, que nos vai dar este valor de referência. Mas não é um relógio atómico que nos vai dar esta referência, é um conjunto de relógios atómicos. Portanto, não é só um relógio atómico que mede o segundo. É a média do... Há uma forma que junta a média de vários relógios atómicos. Agora, não há nada que controle o átomo. Mas nós sabemos que o átomo em si é extremamente preciso por causa da natureza do átomo, que não tem variações. E por isso é que o átomo é tão interessante para ser usado como referência.
Se nós usarmos, por exemplo, um pêndulo ou uma roda de balanço, existe uma variação de temperatura e isso vai mudar. Vai mudar as propriedades, o comportamento do balanço mas sim, é uma boa pergunta. Não sei se foi muito claro, não é fácil porque podemos entrar num loop. Há de estar aqui encapsulado dentro de alguma coisa, guardado, entre aspas, para sofrer o mínimo de Exatamente. E está. interferências. Exato. Mais estável possível. Exato. O mesmo acontece com os quartos, encapsulado, lá no calor. Exato. Tem aquele cubinho que tem uma frequência e depois é que transmite aquilo para o relógio. Exato. Isso há de estar alguns guardado em algum sítio que se sabe que aquela frequência é correta. Exatamente. Nós já vamos ver como é que isto é feito e acho que vai desmistificar um pouco essa parte desse loop, como é que se controla a referência, na parte em que vamos olhar como é que funciona um relógio atómico. Existe um loop, existe um feedback loop que está sempre a controlar o que se está a medir e que, na verdade, o átomo é a nossa referência, mas o que nos dá o tempo não é um átomo, mas é um relógio de quartzo. Já vamos lá. O átomo de césio é utilizado como referência porque o átomo de césio tem características particulares que permitem que ele seja melhor que outros átomos. Porque nas suas órbitas tem um eletrão que está um bocadinho mais desviado ou mais destacado e este eletrão é facilmente energizado e quando é energizado que tem esta frequência de transição muito específica e isolada, porque também já vamos ver porquê, porque quando nós estamos a interrogar um átomo ou a mandar energia para um átomo, para energizar o átomo, para existir esta frequência de transição, para obtermos a frequência de transição, se a frequência não for precisa, podemos energizar outros níveis de transição. Porque, como vimos, existem vários níveis de transição dentro de um átomo. Portanto, se esse nível não for específico, se não estiver isolado, e se não for possível de o medir, então não se consegue utilizar essa frequência de transição. Um átomo de césio-133 é utilizado por causa disso, porque tem essas características que permitem, em comparação com outros átomos, que permitem que seja mais apropriado para se medir isto, e menos influenciado por efeitos externos ou por frequências parasita ou outras coisas do género. Fui claro? Fui? Podemos voltar atrás. As condições que disse também se encontram nos outros átomos do mesmo grupo do césio. Existem. E o que é que o césio difere desse outro? É porque tem uma frequência de transição mais elevada. A frequência, como vimos, quanto maior for a frequência, melhor em princípio é o... Isto para frequências na ordem dos micro-ondas. Existem agora outras frequências, como vimos, frequências ópticas, que são muito mais elevadas, porque estão na parte do espectro, quando vimos aquele espectro. Eu estou a tentar chegar isto para trás, mas não estou a perceber porquê. Esse aspecto é que nós temos bem maior frequência. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, se repararem aqui, um relógio óptico, um relógio óptico funciona se olharmos outra vez para o nosso espectro de frequências, temos os relógios de micro-ondas que funcionam numa escala de gigahertz, na frequência de micro-ondas, e os relógios ópticos funcionam entre os terahertz e os petahertz. São frequências muito, muito mais elevadas. E aí já são utilizados outros átomos, como o alumínio ou rubídio. Ou um outro isótopo de rubídio, porque também existem isótopos de rubídio que têm frequências na região dos micro-ondas. Agora, se
Portanto, o sistema trabalha é um átomo ou é uma rede cristalina? É verdadeiramente os átomos que olham. Depende do método, mais uma vez, porque, como vimos, existem vários métodos. Por exemplo, Traveline é um. Bom, pelo menos a tentativa é que seja um, mas se olharmos para este, é um feixe. E também já vamos ver isso. É um feixe contínuo de átomos no estado fundamental, que depois são energizados e depois, então, são detectados. Esse estado é detectado e comparado. Não. O césio pode ser radioativo, mas o isótopo que é usado não é radioativo, neste caso. Mas existem isótopos de césio radioativos. O césio 133 não é radioativo, é estável. Porque a ideia toda é que o átomo seja estável. Um átomo radioativo decai, por isso não é nada estável. Portanto, todos os átomos que são utilizados têm de ser estáveis e, portanto, não radioativos. Bom. Não, mas não é. Não. Os relógios atómicos não são seguros. Mas sim, é uma boa pergunta, já aparece muitas vezes. É fácil encontrar césio? Não é a coisa mais fácil de se encontrar. O césio é um metal alcalino, é extremamente volátil e em contacto com a atmosfera explode. Por isso não é muito fácil de achar. É extraído a partir de pelocita. Existem alguns jazigos no Canadá e não sei onde. E extraem a partir de processos químicos e em atmosferas controladas, e quando é retirado, o césio é imediatamente encapsulado, como vemos aqui. Então, o césio tem de estar sempre protegido se tiver a temperaturas ambientes. Se tiver temperaturas muito baixas, pode ser manipulado, mas normalmente são mesmo muito baixas. Por isso, não é muito fácil de manipular césio. E a líquida à temperatura ambiente? É líquido à temperatura ambiente. A temperaturas próximas do zero começa a solidificar, mas sim é líquido. É interessante como material. Parece ouro líquido, uma coisa. Ok. Vamos passar para a terceira parte. Se não houver mais perguntas. Terceira parte, como é que funciona então o relógio atómico? Acho que era o tema desta conferência, mas também agora já todos temos uma bagagem diferente para compreender melhor o que vai acontecer aqui. E nada melhor que para perceber como funciona um relógio atómico, construir um relógio atómico. Portanto, vamos construir um relógio atómico, e neste caso um relógio atómico de césio, um relógio microwave beam. São os mais comuns. Como eu disse, existem vários relógios atómicos com várias técnicas diferentes. Então, vamos olhar para este. Depois, no final, há um bónus, olhamos para um outro. Portanto, como estava a referir, como é que começamos? Começamos com um átomo. Precisamos de um átomo. Neste caso escolhemos o césio. O césio é não radioativo e é obtido a partir de pelocita. E vamos pôr o nosso césio ali. Portanto, temos o nosso césio dentro de um frasco, mais ou menos deste jeito. Depois precisamos de um forno atómico. Um forno atómico, pomos a cápsula de césio dentro do forno atómico. E o forno atómico vai vaporizar o material. Aí partimos a cápsula é partida e depois o forno atómico aquece, vaporiza o material e cria um feixe de átomos. Este feixe de átomos é criado a partir de um efeito, que é o efeito fluxo molecular, e já vamos ver como é que funciona. Perdão.
E este feixe contém átomos de césio-133 energizados e átomos de césio-133 no estado fundamental. Portanto, existem a mistura toda. Existem átomos com estados, com transições já em níveis de energia elevados. Existem átomos no seu estado fundamental, portanto, não energizados. Mas este feixe, se o deixarmos no ar, ele vai interagir com tudo o que são as moléculas e partículas e átomos de ar e, portanto, vamos perder o feixe muito depressa. Portanto, precisamos de vácuo. E neste caso, ultra high vacuum. E também o vácuo vai nos ajudar ao fluxo molecular, porque cria um diferencial de pressão entre o forno atómico e a parte exterior, e então conseguimos obter o nosso feixe preservado de átomos de césio-133. Mas nós estamos interessados nos átomos de césio-133 no estado fundamental. Por isso, precisamos de um ímã. É um ímã específico, é um ímã que se chama um ímã de Stern-Gerlach, que vai desviar os átomos energizados desta maneira. E assim ficamos com um feixe puro de átomos de césio no estado fundamental. Agora, precisamos de excitar os nossos átomos. Precisamos de os energizar. E para isso, precisamos de uma cavidade de radiofrequência, no caso de um relógio atómico de microwave beam, e utilizamos uma cavidade de radiofrequência, parecida com esta, que se chama uma Ramsey cavity. E, basicamente, a cavidade de radiofrequência utiliza um sinal de radiofrequência converte, aliás, um sinal de radiofrequência em ondas eletromagnéticas. E estas ondas eletromagnéticas vão energizar o átomo com uma energia igual proporcional a uma frequência. E é isto que nós já vimos anteriormente. Precisamos de energizar o átomo com uma frequência específica para ele transitar. Portanto, temos a nossa cavidade de radiofrequência. Mas, importante, precisamos de um sinal de radiofrequência. E para termos um sinal de radiofrequência, precisamos de um oscilador de quartzo, neste caso. E é um oscilador de quartzo controlado com uma voltagem específica. Portanto, a frequência vai depender de uma voltagem. E esta frequência, normalmente estes osciladores de quartzo estão entre os 10 e os 100 MHz. E normalmente utiliza-se uma frequência mais ou menos de 10 MHz. Mas nós precisamos de uma frequência muito maior. Nós precisamos, para energizar um átomo de césio-133, de uma frequência igual a 9.19 GHz. E o nosso cristal de quartzo tem 10 MHz. Por isso precisamos de um sintetizador de frequência que vai converter o sinal de 10 MHz para 10 GHz e depois um misturador de frequência que vai nos dar a frequência específica de energização da transição hiperfina do átomo césio-133. Portanto, átomos de césio-133 energizados, ok. Mas ainda existem, se a energização não foi completa, ainda existem alguns átomos não energizados. Por isso temos de nos ver livres destes átomos e, da mesma maneira, utilizamos um ímã, também um Stern-Gerlach ímã, para desviar tudo que são átomos no estado fundamental. E depois temos uma fase de detecção, que é esta fase, que então vamos ver quantos átomos é que passaram ao estado energizado. No final vamos voltar a ver este tubo e de uma maneira que seja mais compreensível. Por enquanto estamos a construir, depois já vamos como é que isto tudo funciona em conjunto. Precisamos de um amplificador de sinal, porque o sinal são átomos, é um sinal fraco. Portanto, precisamos de um amplificador de sinal e depois de uma detecção de fase. Essa é a comparação. Portanto, a detecção de fase vai olhar para a frequência como misturador de frequência e via para a cavidade de radiofrequência e vai comparar
com o sinal que obtém do amplificador, que obtém do detector. E diz, se todos os átomos transitaram para o estado energizado, então a voltagem que vai ser dada a este oscilador de quartzo vai ser igual a zero. Isso significa que o nosso oscilador de quartzo está a energizar todos os átomos que passam nesta cavidade de radiofrequência, todos os átomos que passam aliás, é a cavidade de radiofrequência que vai energizar os átomos, mas que todos os átomos passam a este estado superior, e significa então que a nossa frequência de transição é correta. E então o nosso oscilador de quartzo mantém-se a uma frequência correta. E é este feedback loop que vai determinar a frequência, ou que vai acertar a frequência de vibração do nosso oscilador de quartzo. É em comparar o número de átomos que transitam com a frequência que é enviada para a nossa cavidade de radiofrequência. Como é que esta frequência é usada? Utiliza-se um divisor de frequência para baixar a frequência para níveis que possam ser utilizados com a eletrónica que temos no dia-a-dia, e depois temos o nosso output. O que é importante é o oscilador de quartzo que fornece o sinal, afinado pelo átomo ao relógio. O átomo não gera um sinal eletrónico de ser passível de ser utilizado. O átomo é simplesmente uma referência. E eu gosto muito desta comparação, porque, neste sentido, o nosso átomo é um diapasão e o nosso cristal de quartzo, controlado por uma voltagem, é o instrumento. O átomo vai afinar o cristal de quartzo e é para isso que serve o relógio atómico, para interrogar o átomo, para ver se existe esta transição. E se existir esta transição, se todos os átomos transitarem, então o quartzo mantém-se esta frequência. Senão, a voltagem vai variar entre o valor até que todos os átomos transitam. E é assim que que se vai fazer que se vai afinar o nosso cristal de quartzo. Porque o cristal de quartzo varia. O tempo, como vimos, o cristal de quartzo não é constante. Por isso vamos utilizar o átomo como referência. Não é constante porque varia com temperatura, envelhece também. Portanto, utilizamos o átomo para afinar o nosso cristal de quartzo. Como é que isto tudo se parece? Se olharmos para... Eu gosto muito deste relógio atómico, porque é um relógio atómico que é perfeitamente compreensível se olharmos para o esquema que temos aqui, porque conseguimos olhar para cada um dos subsistemas de um relógio atómico e conseguimos identificá-los claramente neste relógio atómico, que foi o primeiro relógio atómico de césio, em 1955, por Louis Edison e Jacques Vallée. Nós podemos ver que temos o forno atómico, temos o ímã A, sem tornar no sítio errado, temos a cavidade de radiofrequência, temos o ímã B e temos o detector. Juntei a segunda foto, porque a segunda foto não tem só uma versão muito mais otimizada do primeiro modelo do Louis Edison e Jacques Vallée, mas também tem esta estrutura que vemos aqui ao lado, parece um frigorífico, nada mais nada menos que toda esta parte de controle que está aqui ao lado. Hoje em dia parece assim. Há outros relógios atómicos que têm, por exemplo, o que temos uma referência de césio, uma comercial, conseguimos identificar exatamente os elementos, cada um dos elementos que estão aqui em cima, estão na fase de controle, e depois temos esta unidade aqui que junta tudo, vemos aqui, junta tudo numa unidade muito mais compacta do que tínhamos no início. Portanto, é um relógio mesmo assim de 1972, mas já muito mais compacto do que os primeiros relógios atómicos que vieram. No entanto, continua a ter mais ou menos a mesma estrutura. Resumindo, como funciona um relógio atómico? Um relógio atómico utiliza átomos como referência para acertar a frequência de vibração de um oscilador de quartzo. Para isso, utiliza um feedback loop, em que
o átomo funciona como um diapasão, por exemplo, e o Bexel funciona como um instrumento que é acertado pelo relógio atómico. E é este cristal de quartzo que fornece a referência afinada, de forma a que possamos medir o tempo com precisão, e esta frequência vem mais ou menos em 10 MHz e é convertida por um divisor de frequência para frequências que possamos utilizar, por exemplo, 1 Hz. Questões? A questão da precisão dos relógios, melhor, da evolução da precisão, passará mais por encontrar substâncias, átomos, ou seja, mais estáveis. Eu creio que isso tem tudo a ver com isto, não é? Estabilidade do elemento e a utilização. Sou letras, atenção. Sim, exatamente. A estabilidade do elemento que é utilizado e a mensurabilidade das variações eventuais que sofrem. Portanto, a evolução, pensa que a evolução será mais no sentido de arranjar outros elementos que sejam, porventura, mais estáveis, outros isótopos, ou seja, ou pela via, pela via dos medidos. Primeira questão. A segunda questão, também é que tem um relógio atómico, mais ou menos, e qual é a quantidade de energia que é necessária para isso funcionar? É muita energia, pouca energia? Ok, vou à primeira questão. Primeira questão, um relógio atómico, portanto, utiliza átomos e, obviamente, que, idealmente, quanto maior for a frequência de transição, quanto maior ela for, idealmente mais preciso vai ser o relógio atómico, mas quanto mais alta é a frequência de transição, também muito mais difícil de a medir, porque aí estamos a falar de outras técnicas. Por exemplo, se olharmos para os relógios ópticos, já são extremamente difíceis de medir porque utilizam outras técnicas, não utilizam, por exemplo, uma cavidade de radiofrequência para fazer esta energização do átomo, mas utilizam lasers. E para ter um laser que seja coerente, que funcione de maneira precisa e estável, não é muito fácil. Quer dizer, existem teoricamente elementos que nós conhecemos passíveis de sucesso. Exato. Não se chegou a uma fase em que, olha, para além do césio, não há mais nada que seja mais estável. Ou seja, há coisas com frequências maiores que são mais instáveis, existem. Ou são mais difíceis de arranjar, ou não existem já resultados. Já existe muito melhor que o césio. O césio é possível. É só uma questão de medir. Tecnologia, exato. Existem aquela frase que eu tinha num slide anterior, não vou agora voltar tudo para trás, aquela frase que o átomo de césio é o átomo de césio 133, é o ideal para medir o tempo. Isto era verdade em 1960 e trocou passo. Hoje em dia existem referências muito mais precisas no regime óptico e não só no átomo em si, mas como vimos já se explora o núcleo. E o núcleo ainda é muito mais interessante, porque o núcleo vibra a frequências completamente malucas. Mas o núcleo é muito mais pequeno. Um átomo em si, a parte eletrónica é quase o átomo todo, porque o núcleo é uma coisinha. Aí para medir o núcleo é extremamente complicado. Mas está-se a caminhar nesse sentido. Tinha uma segunda pergunta. Também é que tem o relógio em si e a quantidade de energia. Okay. O tamanho do relógio atómico varia muito. Se voltarmos atrás... Ok. Se voltarmos atrás, por exemplo, este relógio atómico tem o tamanho desta estátua. Este relógio atómico tem o tamanho de um projetor um bocadinho maior, cabe numa rack normal, uma coisa relativamente pequena. Este é do tamanho de um chip, cabe na ponta de um dedo. Portanto, eles variam muito. E temos aqui uma imagem de acho eu, alguns, aqui. Este relógio foi desenvolvido pelos Estados Unidos da América e
é do tamanho de uma... cabe na ponta de um dedo, é verdadeiramente pequeno. Também vou falar... A energia também depende muito do tamanho. Aqueles relógios, como vimos, do tamanho, por exemplo, desta estátua, consomem muito mais energia. Um relógio de Césio normal... Mas servem para sincronizar o tempo? É a voltagem normal. Eu tenho esse valor num slide a seguir, se é 30, 40 watts, uma coisa assim. Não é nada de especial. É relativamente pouco. Não é nada de especial. Para os microchips são coisas mesmo baixas. São valores mesmo baixos. E é isso que é interessante, porque os CSAC, que são chip scale atomic clocks, são muito pouco... precisam de muito pouca energia para funcionar. Por isso podem ser utilizados em qualquer equipamento eletrónico. Super interessante para... por exemplo, para operações militares em que não temos necessariamente acesso à energia, temos de estar isolados de tudo o que seja outro tipo de comunicações, temos de ser independentes e, portanto, isso torna-se muito importante. E aí vimos que realmente existe aquele relógio atómico que estava na ponta da pinça, foi desenvolvido pela Armada Americana. Obviamente devem ter interesse por isso. Este gráfico? Não, construir. Sim. Onde é que está o segundo? O segundo. O segundo vai tirar a partir daqui. Vai-se tirar a partir do cristal de quartzo, que ainda oscila a 10 MHz, e depois vai ser convertido. O segundo em si está no átomo, mas onde verdadeiramente vamos ler o segundo vai ser aqui no divisor de frequência, vai converter estas altas frequências para frequências passíveis de ser utilizadas pela eletrónica do dia-a-dia que temos hoje em dia. É a partir do quartzo. O quartzo... Essa máquina, digamos assim, que está aí, está aí à roda, assim, que é o quarto, serve para afinar, digamos assim, a frequência do quarto. Exatamente. E ela é afinada através de uma voltagem. Exato. É exatamente. Exato. E essa voltagem, qual é a precisão dela? A voltagem é definida pela diferença que se faz entre a frequência que foi enviada para a cavidade da frequência e o sinal que é obtido pelo número de átomos que transitaram. É esta diferença que nos dá, a partir de um cálculo, que nos vai dar uma voltagem. Sim, mas essa... Sim. Mas essa voltagem é para aplicar ao quarto. Exato. E essa ação, essa ação também tem erro. Essa ação também tem erro. É um erro que faz parte do erro do relógio atómico, mas é pequeno. Eu não estou dizendo quando a gente tem do lado esquerdo movimentos ao nível atómico, certo? Movimentos, não é? Corrijo-me, fica a pensar como é que é a curva de voltagem da aplicação ao quarto. Certo. Eu já tenho, quer dizer, hoje em dia, não é? Aqui, o pulso do relógio do quarto funciona com pressão e vibra. Não? Aí, não tenho a pressão, tenho a voltagem. É o meu relógio do quarto. Depois exageramos aqui. Não, mas eu estou a perceber o que está a dizer e ok. Eu sou um bocadinho vítima de eu estar a tentar simplificar, se calhar, demasiadas coisas, mas na verdade o que acontece não é só uma medida. O que acontece é que existe um scan. Portanto, isto não vai enviar um sinal, mas vai enviar uma panóplia de sinais, um range de sinais,
entre um valor abaixo da frequência de transição e acima da frequência de transição. E vai enviar esse sinal e vamos obter uma curva como esta. E é uma curva que é uma curva gaussiana. Portanto, isto tem a ver com probabilidades, porque, na verdade, como os átomos, depois tem a ver um bocado com a parte mecânica, com a parte quântica do átomo. Quando se faz esta interrogação e quando se faz a detecção, não quer dizer que seja exatamente isto, mas por isso é que se faz este scan do átomo na cavidade de radiofrequências, obtém-se isto e depois no pico, quando nós temos o sinal mais elevado, é esse sinal que é utilizado para corrigir o voltage, o nosso quartzo controlado por uma voltagem. Portanto, não é só um sinal, mas é um scan que se faz A parte da ionização é que depois podemos coletar. Ionizamos para podermos coletar. Exato. É só para podermos detectar. É como se consegue detectar o... Porque nós vamos contar, este sistema de forno atómico, ou seja, nós temos realmente uma questão de probabilidade de podermos tantos átomos não passar. Exatamente. Qual é a probabilidade de estes átomos passarem para chegar? Nós estamos a contar átomos. Sim. Nós contamos átomos energizantes a uma determinada frequência. Exato. Energia. Exato. Esse é o que nós contamos. Nós contamos os átomos desta maneira, ou seja, é um sinal elétrico. Eu estava a pensar que nós vamos apanhar. Portanto, por caimento do átomo, nós apanhávamos a energia e essa frequência depois era aproveitada. Mas nós aqui contamos átomos. Contamos átomos. Basicamente, os átomos que são energizados por essa frequência de transição. É a frequência de transição que vai dizer se o cristal de quartzo está a enviar a boa frequência ou não. Portanto, se ele não enviar a boa frequência, o sinal é fraco. Se ele enviar a boa frequência, o sinal é forte, quer dizer que o cristal está a funcionar corretamente. E então a voltagem é mais pequena. É tudo é verdadeiramente um feedback loop. E há valores que são mais apropriados, ou seja, o sinal tem que ter um determinado valor para ser fiável, ou seja, ser confiável. Exato. Lá está, não é só um relógio atómico também, mas são vários relógios atómicos que definem isto. Porque tem de haver as medidas têm de ser várias, tem de haver uma certa probabilidade que acima desta probabilidade, então, isto está a acontecer. Acima de um certo sigma de valor. Okay. Podemos dizer que isto é um relógio analógico, no sentido em que é tudo com variações de voltagem. Podemos dizer que é um relógio analógico. Mais como o PX em vez da velocidade. É uma boa pergunta. Não. Podemos considerar se é um relógio analógico. Eu acho que há eletrónica suficiente para considerarmos um relógio eletrónico, mas é interessante pensar que depende se estivermos neste lado, talvez, ou se estivermos deste lado, mas um lado não funciona sem o outro, por isso. Sim. Neste sistema, qual é o elo mais fraco? É uma boa pergunta, não sei. O Césio tem um tempo de duração. Provavelmente o Césio vai acabar muito antes de uma outra parte falhar, mas o que é que pode falhar? Os ímãs são bastante simples. Ionização, ok. Não sei, eu diria que talvez o forno atómico, o césio. A cavidade de radiofrequência normalmente é uma coisa um bocadinho sensível
tem de ser maquinada muito precisa para ter uma frequência precisa de ressonância, por isso não é a coisa mais fácil de se fazer também. O sistema de vácuo. O sistema de vácuo normalmente há problemas. Faltam aqui outras coisas, por exemplo, existem os escudos magnéticos nos relógios mais avançados para evitar efeitos aos átomos e na medição. Chama-se Zeeman Effect, por exemplo, que é quando a frequência de transição varia porque é aplicado um campo magnético. Faltam aqui algumas coisas, mas... Ok. Vamos para um slide bónus. Porque achei piada a isto e porque, falámos de um relógio de beam, microwave beam, que é um relógio comercial, se calhar um bocado mais aborrecido, é super interessante, mas ok. Porque não meter um relógio atómico no pulso, e existe, pode-se ter já precisões de 1,5 segundos por cada 1000 anos no pulso, através de um destes que sabe, Chip Scale Atomic Clock. E como é que o Chip Scale Atomic Clock então funciona? É um bocadinho diferente, e aqui é muito simplificado, mas a ideia é que temos, funciona por um fenómeno chamado Coherent Population Trapping. CPT, que basicamente é quando os átomos no estado energizado, neste caso no estado de transição, deixam de absorver energia e tornam-se transparentes a uma luz. Ou seja, é exatamente a mesma coisa, tem exatamente o mesmo sistema de controle. Quando o sinal é alto, o cristal está ok, não existe nenhuma modificação, e quando o sinal é alto, quer dizer que existe uma maior passagem de energia, que os átomos então estão energizados e tornaram-se transparentes à luz laser. Misturador de frequência, aqui funciona o laser, já não existe a nossa cavidade de radiofrequência, mas existe um laser, e é o laser que vai energizar os átomos de césio-133, e depois na verdade não é um feixe, mas são dois feixes que estão a fazer esta interrogação, e então depois são detectados aqui no amplificador de sinal. Porque há primeiro um feixe que vai energizar e depois há um outro feixe que vai interrogar. Podemos ver como é que funciona a estrutura de Aqui, existem várias estruturas, é apenas existe uma célula de laser, existe uma série de sistemas ópticos, micro-ópticos, que fazem então o condicionamento deste feixe de laser, e depois existe uma célula, a célula que tem contida os átomos, normalmente até são de rubídio, mas césio-133, e depois temos um diodo, que é o nosso detector, todo o sistema de controle é igual. Aqui podemos ver que é 20 a 40 watts para um relógio atómico de beam, com precisões de 3,17 no segundo a cada 3,17 milhões de anos. Vamos para já estamos nas voltas dos 1000 watts e aí conseguimos fazer coisas como aquelas. E é tudo. Muito obrigado e se tiverem questões, não hesitem. É bom? Não há questões? Acho que está bem igual ao periódico. Não é um documento onde Césio? O 133 seja com mais abundância na urgência e que seja mais estável, tipo o ferro. Existem elementos que são mais estáveis e muito... Temos de ir para trás. Existem. Portanto, temos o césio, está na região das micro-ondas, mas mais estáveis e com frequências mais elevadas temos coisas como o alumínio, o vídeo, tório,
Por exemplo, temos o Stroncio, temos o Hyperion, temos há muitos. Portanto, a malta que estuda isto está a fazer um bom trabalho. Então avançam isto muito depressa. O aspecto prático disto, ou seja, o relógio atómico dá-nos um sinal ultra preciso, mas depois é preciso, do outro lado, alguém que o leia, assim, organizado, que não seja, da bolsa, segundos ou escalas da importância. Como é que essa transmissão de sinal é feita? Como é que ela é lida? De maneira a haver uma sincronização. Ou seja, é o relógio atómico recebido pelo relógio atómico. Não. O relógio atómico emite um sinal e do outro lado Ok. Normalmente, tudo o que é transações, tudo o que é comunicações, etc., utilizam sempre o Universal Coordinated Time. Por isso já existe essa coordenação, que é a partir de todos estes mais de 450 relógios atómicos que se faz. Mas como é que eles coordenam? Eles enviam estes valores para o BIMP, ou como é que se chama? Bureau International de Poids et Mesure, é o BIM que coleta esta informação toda e depois eles têm fatores de correção de... Mas daí sai, digamos assim, um elemento de tempo. Exato. A média desses. Exato. Agora, isso será um tempo de referência. Exato. Sinal de referência. Que é utilizado por todo o mundo. Todos irão depender. Agora, como é que se faz essa leitura? Ou seja, como é que se acede a esse sinal? Portanto, é enviado por ondas de rádio normais. É um e-mail, às vezes até, acho eu. Mas isso não sei exatamente como é que eles enviam informação entre eles. Eu assumo que enviam uma leitura por e-mail ou por online ou por ondas de rádio. Sim. Atenção. O sinal padrão seja dado Exato. nível de precisão. Exato. 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 Existem sempre erros e existem erros em todos os relógios atómicos, erros de transmissão, erros na voltagem. Houve alguém que falou na voltagem. Esses erros são todos tidos em conta. Existe sempre esta normalização que se faz e por isso é que se utilizam tantos relógios atómicos. Não se utilizam um, não se utilizam dois ou três. A três já cai às vezes três para estatística. Mas utilizam-se 450, espalhados por 80 países, 85 laboratórios. Por isso eles estão a tomar mesmo cuidado para que o padrão seja bom. Agora, imaginemos que no determinado bolsa preciso de este sinal correto, existe um relógio. Ele faz parte desta rede, sim. Exato. Tudo o que é bolsa, tudo o que é... fazem sempre parte utilizam sempre o Universal Coordinated Time e utilizam sempre os meios de comunicação, os timestamps e os Time Network Protocol, né? Time Network Protocol. Sim, no entanto, se utilizarem referências a relógios atómicos individuais, eles são a sua própria referência, não é? E aí é como um relógio de pulso, só que é um relógio de pulso super preciso, que não há de ser muito diferente do que a princípio está aqui. Digo eu, porque isto depende do relógio atómico que se usa. Sim. Esse produto tinha dois níveis. Um era como é que eles interligavam, como é que eles se acertavam em si, através de relatórios, depois se combinam como é que são acertados, mas também há a questão do produto dessa, entre aspas, a hora. Isso penso que é radioafrequência. Pelo menos os choques vêm
Por exemplo, os G-Shocks utilizam rádio. Exato. Sim, é da mesma maneira, por exemplo, os satélites também enviam o sinal, eles têm um relógio atómico interno e enviam o sinal para a Terra. Existem erros relativísticos, acho que foi você que mencionou, existem erros que têm de ser tidos em conta, mas os erros são sempre corrigidos. E existe sempre um relógio também em Terra que compara o outro valor. Portanto, existe sempre uma correlação entre cada... Exatamente como isto funciona já é outra história, não é a minha área. Já agora, a nível do relógio, se bem percebi, com grandes probabilidades não. Temos um relógio de quartzo dentro de um sistema autorregulado de medição da previsibilidade, mas também não há uma projeção de logo vencer. Sim. Sim. Pode ser definido assim. Nós, à partida, sabemos que este átomo tem esta frequência de transição. O que nós queremos saber o que nós queremos fazer é regular isto. Foi o que referiu. Exato. Então é isso. Sabemos qual é a frequência de transição e, como sabemos que esta frequência é extremamente estável, é precisa e nós conseguimos medi-la, conseguimos acertar o nosso oscilador de quartzo. Mais uma vez, o átomo é o nosso diapasão, mas ninguém toca diapasão como música. Bom, acho que existe até, mas é mais um instrumento que a gente ouvimos e aqui é exatamente a mesma coisa. Sim. Quantos relógios atómicos já neste período? Não faço ideia. Tentei perceber, mas não sei. Eu assumo que existam laboratórios, existam centros de pesquisa que tenham relógios atómicos. Para certos estudos é preciso ter referências. Agora, nada os impede de utilizarem a referência universal. Ora, se existe ou não, é uma boa pergunta, não sei. Alguém sabe? Três Césios? Ok, 3. 2? Ok. Já contamos quantos? 5. 5? 6. 6. Já é bom. Afinal, existe. Agora, se Portugal participa na definição do tempo Universal Coordinated Time, aí já não sei. Eu tentei ver os relatórios que existiam antigamente e não vi nenhuma contribuição. Não sei. Ok? Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado.